esse momento exclusivamente seu. E nós queremos transmitir a você com toda fidelidade aquilo que vem da parte do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler em Marcos capítulo 2. Eu vou compartilhar com vocês desse belo texto, deste importante texto da Palavra de Deus, na qual ficou registrado para que nós pudéssemos tirar daqui os ensinos, dos propósitos e dos planos do nosso Deus e também do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz assim, no capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 1: E alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Que Deus nos abençoe nessa bela leitura. Amém. Uma das coisas que mais me fascina a respeito da pessoa do Senhor Jesus é a forma em que Ele age, sempre nos surpreendendo. Jesus, simplesmente, Ele é surpreendente. Quando nós pensamos que Ele vai agir de um jeito, Ele age de outro. Quando nós pensamos que Ele vai fazer de uma forma, Ele faz de outra forma. Quando pensamos que Ele vai agir imediatamente, Ele simplesmente diz: espera. Quando nós pensamos que Ele vai tomar uma atitude, porque se fôssemos nós tomaríamos, Ele não toma uma atitude naquela hora, Ele deixa para depois. Se vocês fizerem uma vistoria no ministério do Senhor Jesus, que levou mais ou menos aí uns 3 anos no seu ministério, você vai observar que Ele operou muitos milagres. Se eu falasse a quantidade de milagres que Ele fez, vocês iam dizer que eu sou extremamente exagerado. Mas graças a Deus, alguém teve coragem de escrever nas Escrituras quantos milagres Jesus operou. O apóstolo João, ele escreveu no Evangelho dizendo o seguinte: se nós fôssemos, ou qualquer outra pessoa fosse escrever todos os milagres, sinais e prodígios que Jesus fez, o mundo inteiro não poderia conter os livros que fossem escritos a respeito dos milagres que Jesus fez. Viu quantos milagres é? Deu para perceber o número deles? E eu fico pensando que esse ministério foi mais ou menos 3 anos.
os milagres do Senhor continuam em evidência. Só que cada um deles tem a sua particularidade. Lá estava o cego. E Jesus então pergunta para ele assim: o que você quer? Parece uma pergunta um tanto embaraçosa. O que um cego precisa? Jesus sabia do que ele precisava, mas Jesus queria ouvir, sair da boca dele, ele confessar, ele falar dos seus problemas. Alguém diz que quando nós verbalizamos diante do Senhor as promessas dele em nosso favor, nós estamos dizendo com isso que não somente nós cremos, que nós conhecemos a sua palavra, a sua promessa, mas que também nós cremos que ele tem poder para poder fazer em nosso favor o milagre que nós esperamos e aguardamos. É muito bom pensar nessas coisas. E Jesus então vira para aquele homem e simplesmente fala assim: então vê. E aquele homem sai pulando de alegria porque ele passou a enxergar. Mais na frente nós encontramos, chegando mais no céu. E eu penso assim: Jesus vai falar a mesma coisa com ele. Jesus vai falar para ele assim: vê. E ele vai sair vendo também, pulando de alegria. Mas Jesus me surpreende. Jesus vai e cospe no chão. Faz uma lama com aquela poeira que tinha ali em volta dele. Faz aquele lodo. Vai lá e passa nos olhos daquele cego. E fala assim: agora você vai lá e lava lá no tanque de Siloé. Completamente diferente. Ele é surpreendente. Lá vem um outro cego. Eu falei: olha, Jesus só tem duas opções. Ou ele manda esse cego ver, ou então ele vai cuspir no chão novamente. Mas Jesus nem manda ele ver, e nem manda e também nem encosta no chão. Abraça aquele homem, fala assim: vamos sair daqui. Aí ele sai daquela vila e vai para um lugar mais distante. E quando ele vira, fala para ele assim: agora olha para lá, exatamente no lugar onde eles tinham saído. E aquele homem olha para lá e começa a ver tudo embaraçado, tudo turvo, aquela coisa meio esquisita. E ele então diz assim: Jesus pergunta assim: o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores que andam. Nossa, que miopia brava que aquele homem estava. É a primeira vez que eu vejo Jesus fazendo uma cura em duas etapas. Não tem outro lugar nenhum Jesus fazendo isso em duas vezes. E aí Jesus fala para ele assim: olha para lá de novo então. Quando ele olha, ele fala: agora estou vendo perfeitamente. Gente, que legal, né? Eu me lembro quando eu tinha a miopia e não sabia que eu era míope. E eu só fui saber que eu tinha miopia quando fui tirar a carteira de motorista. O inspetor, a pessoa que foi me examinar, falou assim: rapaz, você está muito ruim, rapaz, você não está enxergando nada. Eu falei assim: não, eu estou enxergando bem, a letra que é muito pequena. E aí então, eu fui procurar um médico, e depois ele passou para mim uma receita que mandou fazer o óculos. E como foi interessante no dia que eu fui buscar o óculos. Foi lá na praça, ali, Costa Pereira, ali, tinha uma ótica ali, nem sei se tem ainda. E aí a moça colocou, assim, eu estava olhando para o lado de dentro da loja, colocou, ficou bem. Ficou, tá bem, dá uma olhadinha lá para fora. Aí quando eu olhei assim, olhei aquelas placas assim, gente, eu pude imaginar assim, aqueles cegos tinham que pular mesmo, né? Porque como é precioso quando você pode ver nitidamente. Mas eu quero voltar exatamente ao texto que nós lemos, porque esse é o meu compromisso com você nessa noite. Você observou que Marcos, ao registrar isso, ele faz algumas observações que você precisa grifar na sua Bíblia. Você que veio hoje como convidado, talvez você não trouxe sua Bíblia, mas talvez você tenha ela na sua casa. Talvez você tenha o Novo Testamento. Quando chegar lá, você pega a canetinha, pega uma réguazinha, se você não tiver, eu te empresto uma, e você grifa algumas frases. Por exemplo, e alguns dias depois, eu quando leio isso, eu penso assim: esta frase não pode passar despercebida diante
e alguns dias depois. Isso mostra que Jesus, ele é muito preocupado comigo, preocupado com você. Jesus quer saber exatamente o que está acontecendo com você depois de alguns dias. Jesus vai querer saber, por exemplo, quando terminar essa reunião, e que você for embora, e que você passar essa semana, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus vai ficar muito preocupado com você, em saber o que é que você está pensando a respeito de tudo quanto você ouviu, o que é que você vai fazer depois que foi conscientizado de verdades preciosas e grandiosas que vêm da parte dele. Qual é a atitude que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? Será que você vai melhorar alguma coisa? Será que você vai tomar um novo rumo? Será que você vai abraçar essa palavra? Será que você vai abraçar esses conselhos? Será que você vai ouvir, vai dar crédito à palavra dele? Jesus vai querer saber disso. E é interessante, quando essa frase, Marcos começa o capítulo 2, dizendo alguns dias depois, ele está dizendo exatamente que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Se nós fizermos um estudo mais apurado sobre a cidade de Cafarnaum, o comportamento dos moradores daquela cidade, em todas as ocasiões que Jesus esteve ali, você vai observar que Jesus nunca foi bem recebido ali. Em outra ocasião, nós vemos que Jesus saiu daquele lugar, foi lá para a sua pátria, foi lá para outros lugares, porque as pessoas não estavam dando devido valor à presença de Jesus ali. Olha a surpresa. Olha o quanto que Jesus me surpreende. Porque eu sou diferente de Jesus, o meu comportamento é diferente dele. Porque quando eu não sou bem recebido no lugar, eu não tenho nenhuma motivação de voltar ali novamente. Ah, se o Benevídeo não me tivesse recebido bem, eu não teria vontade alguma de voltar na casa dele novamente. Eu não sei se ele ficou impressionado com aquilo que eu falei, mas ele me apresentou todos os compartimentos da casa dele. E eu vou dizer um segredo para vocês. O quarto dele foi desocupado para mim passar a noite inteira. Ele saiu do quarto dele. Eu falei para ele assim, será que eu não teria coragem de fazer isso com você? Graças a Deus, a palavra de Deus fez efeito na vida dele. Ele é Maria. Maria, que bênção. Voltar, retornar à casa deles, vai ser a coisa mais fácil do mundo para mim. Mas nem em todos os lugares, ou todas as pessoas, têm o dom de receber. E principalmente pessoas relacionadas, quando o Senhor Jesus quer ter um relacionamento com as pessoas, quantas pessoas têm desprezado o Senhor Jesus? E o que me surpreende nesse texto é exatamente isso. Jesus volta lá outra vez, e eu falo, mas Jesus, por que você vai voltar num lugar onde as pessoas não querem nada com o Senhor? Onde as pessoas não querem ouvir a tua palavra, onde eles não creem na tua palavra, onde eles não creem no milagre que o Senhor faz. E interessante que essas pessoas sabiam muita coisa sobre Jesus, mas nunca deixaram a palavra do Senhor entrar em seus corações e transformar a vida deles. Jesus entrou lá novamente. Outra vez. Foi importante isso para mim que eu vejo assim, como o Senhor Jesus, ele é insistente com o pecador. Ele insiste. Ele fala uma vez, fala duas vezes, ao ponto do escritor aos Hebreus deixar escrito lá no capítulo, me parece capítulo 1, né? Dizendo assim, havendo Deus falado. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. E eu dou graças a Deus por isso.
Eu dou graças a Deus por isso, porque Deus me tolerou, falando comigo insistentemente, dentro da minha casa, por internet dos meus pais, por internet dos meus avós, por internet dos meus tios, por internet da nossa parentela, que a maioria deles são servos do Senhor. Deus teve paciência comigo, a benignidade de Deus foi estendida sobre mim, a longanimidade de Deus esteve presente na minha vida. Deus me esperou 23 anos da minha vida, até eu sentir que naquele dia era a última oportunidade que eu ia ter da parte de Deus. Eu falo isso, irmãos, com toda a franqueza. Quando eu me converti ao Senhor, quando eu abri a minha boca e falei assim, a partir de hoje a minha vida vai mudar, eu senti que naquele momento era a última vez que Deus ia falar comigo. Ele não ia falar mais. Porque 23 anos Deus me esperou falando comigo. Reuniões festivas como essas, pregadores eloquentes, ungidos por Deus, balançaram meu coração, tremia minha alma, mas eu continuava com o coração duro, né? Esperando não sei o quê, pensando que haveria um outro caminho melhor do que esse. Mas não tem outra verdade, não tem outro Jesus, não tem outro Deus, não tem nada neste mundo que possa ser comparado com as glórias, com a beleza, com a santidade do nosso Senhor, com a obra que foi realizada na cruz do Calvário. Nada pode ser comparado a isso. Eu tenho pena dos filhos de crentes, pena deles, porque eles vão empurrando a vida, vão brincando com essa verdade, vão levando isso não sei para onde, e muitos têm sido ceifados das suas vidas, sem abraçar a última oportunidade que Deus deu para eles. Irmãos, amigo, quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus está vindo aqui outra vez diante de você. Outra vez. Muitas vezes você virou as costas para Ele, você negou a Ele, você rejeitou a Ele, você desprezou Ele, você abandonou Ele. Mas Ele está voltando novamente e dizer assim, eu estou aqui. Sabe por quê? Que o Senhor Jesus é insistente sobre a sua vida? É porque Ele te ama. E Ele sabe perfeitamente que quando você baixar a sepultura, só vai ter duas saídas para você: o céu, ou inferno, ou vida eterna, ou então uma condenação eterna, uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, uma separação eterna dos céus, uma separação onde nunca mais você vai poder sair daquela condição que você vai se encontrar. Quantas vezes nós lemos na Bíblia sobre o inferno? Jesus falou sobre o inferno. É interessante, né, que as pessoas dizem que nós temos condições de guardar melhor exatamente a introdução de uma mensagem e o final da mensagem. E o Senhor Jesus deixou justamente esse assunto sobre céu, sobre caminho estreito, sobre caminho largo, sobre o destino desses caminhos, sobre o final deles. Ele deixou justamente para o final da sua mensagem um dos mais extensos discursos de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. Você pode ver lá, que está no final da sua mensagem, está dizendo isso. Entrai pela porta estreita, ande no caminho estreito, não entre pela porta larga, ela é espaçosa, e muitos são os que entram por ela. E Ele não determinou quem vai entrar pela estreita, nem quem vai entrar pela porta larga, mas Ele disse qual é o final dessa trajetória, Ele disse qual é o resultado dessa escolha, Ele disse qual é o final dessa entrada por essa porta e por esse caminho, qual vai ser o final disso. E Ele disse também que pela porta larga, pelo caminho espaçoso, são muitos os que vão entrar por ela. E pela porta estreita, são poucos. Ele disse isso. E é por isso que hoje Ele está passando outra vez, não somente na cidade de Cafarnaum, mas está voltando outra vez diante de você nessa noite. O que você vai fazer?
Vai virar as costas novamente? Vai sair dessa reunião e está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você pode dormir em paz, você pode descansar em paz, você pode viver essa semana tranquilo, sem acertar a sua vida com Deus. Você tem uma dívida com Deus. O seu pecado é uma dívida para com Deus. Mas o Senhor ainda não desistiu de você. Prova disso que você está aqui hoje. Talvez você esteja pensando que você está vindo aqui porque um amigo te trouxe. Não foi o seu amigo que te trouxe. O seu amigo, ele foi apenas um instrumento do Senhor para trazer você aqui hoje, para confrontar as verdades diante do Senhor. Esta é a realidade que você precisa ouvir hoje. Jesus voltou aqui, novamente. E eu fico pensando assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque eu, se estivesse no seu lugar, eu não voltava para lá. Mas ele voltou. Ele voltou. E ao voltar, eu vejo que alguma coisa, pelo menos, foi diferente. Desta vez, eu vejo que as pessoas souberam que Jesus estava numa casa. E essas pessoas foram atraídas a irem até aquela casa, ou elas foram motivadas a ir naquela casa. Eu não sei de quem era aquela casa, mas elas foram motivadas a ir naquela casa. E elas não foram convidadas para ir lá, elas não foram chamadas para ir lá, não foi enviada uma carta para elas dizendo: olha, Jesus vai estar aqui nessa casa. Mas eles ouviram, o boato correu que Jesus estava naquela casa, e eles foram até lá. E se vocês perceberam a leitura que nós fizemos, as pessoas, desta vez, elas foram atraídas até Jesus por causa da palavra de Jesus. Agora não foi por causa da comida, não foi levado pela curiosidade. Até mesmo os escribas e fariseus, eles também estavam lá na casa, eles foram lá atraídos por Jesus. Na verdade, a gente sabe que esses escribas e fariseus, eles eram inimigos ferrenhos de Jesus. Eles combatiam o ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz que muitos deles já haviam sido atingidos pela palavra do Senhor. E eu quero ver que muitos deles, mesmo se desculpando e dizendo que estavam lá para vigiar Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa, eu penso que eles também tinham sido atraídos pelas histórias de Jesus, pelas parábolas de Jesus, pelas palavras meigas e doces de Jesus, pelas verdades que brotavam dos lábios de Jesus. Mais tarde nós vamos ler o que João escreveu. Sabe o que João escreveu sobre isso? Muitos dos principais já haviam se rendido a Jesus, mas eles ainda não confessavam, por medo dos judeus, por medo de serem vistos pelos judeus, porque eles certamente seriam discriminados por seguir Jesus. Isso é verdade. Então, eu não sei hoje, qual vai ser o seu comportamento hoje. E será que a palavra do Senhor, ela vai ser um motivo grandioso para dar ao seu coração a paz que você precisa? Será que você foi atraído nessa noite, não pelo coral, não pelo pregador, não pelas pessoas que aqui estão, mas que você tenha sido atraído pela presença de Jesus, pela palavra, pela importância dele? Até mesmo um homem paralítico, ele foi movido e foi dada a ele a oportunidade de ser levado até aquela casa. Que coisa grandiosa foi aquela. 4 pessoas foram lá e certamente perguntaram para ele: você quer ir? Eu quero, e me leva até Jesus. Então cada um segurou na ponta daquela cama e eles saíram. Mas agora eu quero dizer uma outra verdade para você também. Toda e qualquer pessoa que se dispuser a ir até Jesus, você pode estar certo que muitos obstáculos, montanhas vão ser levantadas diante de você para impedir você de chegar até Jesus. O inimigo vai fazer qualquer coisa. Eu fico pensando assim, muitas vezes você está querendo vir, você está se aprontando para vir, mas alguma coisa acontece e você simplesmente não chega até a presença do Senhor. Às vezes, na hora de vir para cá, uma discussão com a esposa, aquilo é o suficiente para poder arrasar com você, então você não vem mais. Às vezes, na hora de você sair para cá, na hora que você vai entrar
entrar no carro, você olha o pneu está furado. Você volta para cá. Às vezes você está se aprontando para vir para cá. Mas começou o jogo, e o jogo está na final. Vai te atrapalhar. Então, aquele dia você queria vir, você tinha até pensado a semana inteira de vir, mas coincidiu que o jogo foi exatamente na hora da reunião. Então você não vem. Você não vem. E você que anda de ônibus, você veio para o ponto, estava chovendo, passou um carro, passou uma poça, jogou uma lama em você, você olha para sua roupa, já era, você volta para casa. Você não vai aqui. Você está se arrumando para vir para cá. Telefone toca. Aquele amigo que já criou raízes que há muito tempo você não vê. Ele diz assim: mas que beleza, está em casa, eu estou chegando aí. E você diz: então agora eu não posso sair mais, porque chegou uma visita, eu não posso ir até ele. São muitos. Eu passaria aqui uma boa parte dessa noite dizendo das dificuldades que se levantam para as pessoas não virem até ele. Mas se você determinar no seu coração que Jesus é prioridade na sua vida, que você não pode abrir mão das bênçãos que vem de Jesus, né? Se você botar em seu coração, determinar em seu coração que você não pode passar um momento sequer sem estar na presença do Senhor, certamente os obstáculos vão ser vencidos. Todos eles vão ser derrubados, porque Jesus tem poder para fazer isso. Vocês lembram? Aqueles homens, aqueles quatro que estavam carregando aquele paralítico, eles tiveram todos os motivos do mundo para ter desistido, mas eles não desistiram. Eles chegaram naquela casa, foram entrar pela porta da sala, tinha muita gente, não deu para entrar. As janelas, a porta dos fundos, todos os meios que tinha naquela casa, que eles adentrarem até ali, eles não conseguiram entrar ali. Eles tinham motivos de sobra para eles pegar aquele homem, aquele paralítico, e voltar com ele para casa. Mas eles não desistiram. Não desistiram. Existe uma outra verdade também dentro desse argumento que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Jesus faz a parte dele, mas a parte que cabe a você e a mim, Jesus não vai fazer de forma alguma. Lembra quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro? Ele disse assim: tirai a pedra. E os homens foram lá e retiraram aquela pedra. Agora, aquilo que os homens não podiam fazer, Jesus fez. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Eu fico pensando assim: Jesus, você podia dar uma saidinha lá fora. Você podia ajudar aquele paralítico. Você podia acabar com aquele sofrimento daqueles homens carregando aquele peso. Por favor, vai lá fora e atende aquele paralítico. Jesus não faz isso. Mais uma vez, ele me surpreende. Porque quando eu comecei a ver aquela dificuldade, muita gente, todo mundo se aglomerando dentro da casa e em volta da casa, ninguém abria oportunidade para aqueles homens entrarem. Mas Jesus também não sai de dentro da casa para atender aquele homem. Jesus esperou. Jesus aguardou. Jesus queria ver a decisão daquele homem, o comportamento daquele homem, a atitude não somente dele, do paralítico, mas também dos quatro que carregavam. E aqueles homens olharam para cima. Muita gente esquece que nós temos uma tão bela faculdade, né, de poder movimentar a nossa cabeça e também poder levantar os nossos olhos para cima. Maravilha! Quando nós levantamos os olhos para cima, e quando uma pessoa está no fundo do poço, é o único lugar onde ele consegue ouvir o grito da sua própria consciência. E quando ele reconhece que ele precisa de ajuda, o único lugar que ele tem para olhar é exatamente para cima. E quando ele olha para cima, ele vê que existe uma luz no fim do túnel. Olharam para cima. E um olha para o outro e diz assim: vamos subir essa cama por cima do telhado. Eu sou fã desses homens. Eu sou fã de pessoas assim. Determinadas,
Pessoas que sabem que querem e não abrem mão daquilo que precisam. Eles saíram de casa para receber uma bênção do Senhor. E eu queria perguntar a você nessa noite, o que você veio fazer aqui hoje? Você veio buscar uma bênção do Senhor? Você veio buscar um milagre? Você veio buscar uma ajuda? Você veio buscar aqui uma libertação da sua alma? Você veio buscar aqui uma libertação dos seus vícios, da droga, da bebida, do cigarro? Você veio buscar aqui uma libertação da sua escravidão, de um inimigo ferrenho que faz de tudo para aprisionar você neste mundo, levando você para a condenação? Pois se você veio determinado para isso, o Senhor também está disposto a te abençoar. Eles subiram por cima do telhado. Não sei como fizeram para subir ali. Não sei também o que fizeram, mas eles abriram um buraco em cima daquele telhado. Não sei o que fizeram para descer aquela cama, como paralítico sobre aquela cama. Desceram lá de cima. E aquela cama caiu aos pés de Deus. Eu gosto muito de um hino com Elias que diz assim: só tristeza, dor e pesar neste coração há. Deixa os cuidados ao pé da cruz, perto Jesus está. Deixa os cuidados ao pé da cruz, sem a cruz, sem a cruz. Deixa os cuidados ao pé da cruz, perto Jesus está. Levaram o paralítico. Você sabe o que é um paralítico? Uma pessoa que não pode se locomover. Eu penso que esse homem ele tinha grandes dificuldades, porque ele só bebia cigarro. Talvez os seus braços eram atrofiados, as suas pernas atrofiadas, um corpo que não funcionava. Você já imaginou a quantidade de pessoas que são assim? Eu estou falando de pessoas espiritualmente paralíticas. Quantas pessoas que têm saúde, um coração que bate, uma pressão controlada, um rins que funciona perfeitamente, um pulmão que funciona perfeitamente, uma voz extraordinária. Mas diante de Deus são pessoas completamente paralisadas, vozes que não louvam a Deus, coração que não bate em favor de Deus, uma alma que não arde na presença de Deus. Você imaginou? O salmista diz diferente. Ele diz que até os seus rins de noite ou de madrugada o ensinavam. Você já parou para pensar o que significa isso? Quando ele levantava pela madrugada para ir ao banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, ele louvava a Deus pelos seus rins que funcionavam perfeitamente, filtrando e tirando toda a impureza do seu corpo. Você parou para pensar nisso? E você usufrui de tudo isso, está usufruindo de tudo isso. E o que é que você tem feito para Deus? Como é que tem sido a sua vida? Uma voz inútil, uma inteligência maravilhosa que você tem, inútil, usada para servir as imposições de Satanás, inimigo das nossas almas. Umas pernas tão boas você tem, braços tão bons, que podiam conduzir bem, folhear bem a palavra de Deus. Mas o que é, para que é que tem servido tudo isso? Para quê? A não ser para ser um escravo de Satanás, vivendo sem Deus, sem Jesus, sem paz, sem alegria, gastando a sua saúde, gastando a sua vida
Quando eu vi esses meninos hoje lidando com esse computador, que maravilha foi o nosso estudo hoje, como foi fácil. Como foi fácil hoje falar para a igreja, utilizando esses recursos. Pessoas que colocaram a inteligência deles ao serviço do Senhor. Os dons do Daniel, a sua família, suas filhas, tocando esses instrumentos. Como isso é precioso na presença de Deus. Quando Saul estava tribulado, um espírito maligno sobre ele, a única coisa que podia aliviar a alma dele, a mente dele, o coração dele, eles mandavam chamar Davi. Traz aquele menino, peça ele para tocar para mim. E quando Davi começava a dedilhar a sua harpa, o espírito maligno se afugentava de Saul. Meu amigo, que pena que você está gastando os momentos mais importantes e esplendorosos da sua vida de forma tão distante de Deus. Tão distante. Você é um paralítico. Um paralítico. Um inútil, um inválido espiritualmente na presença de Deus. Mas aquele paralítico foi conduzido na presença do Senhor. Pé de Jesus. Ao pé da cruz de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele sempre dá mais do que nós precisamos. Perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele vai exatamente na ferida. Ele arranca a casca da ferida. E ele tem, somente ele tem o azeite para colocar na ferida. Eu ouvi isso hoje, Senhor. Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje. Jesus, ele sempre vai na ferida. Ele foi exatamente no pecado do homem. Eu pregava lá em Itabira e o rapaz chegou para mim e falou assim: você falou comigo. Eu falei assim: não falei com você. Não, você falou comigo. Eu falei: não, não preciso estar nervoso. Não, você falou para mim, você olhou para mim. Eu falei assim: mas eu não olhei especificamente. Não, você olhou para mim. Você sabe do meu problema? Eu falei: não. Mas Jesus sabe. Ele ficou zangado comigo, porque ele achou que eu estava olhando só para ele o tempo inteiro da mensagem. Eu falei assim: eu não olho para a pessoa, eu olho de forma geral, mas você olhou para mim. Mais tarde, ele disse assim: foi tão bom você ter olhado para mim. Eu falei assim: mas eu não olhei para você, não olhou. Olhou. Porque ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus, perdoados estão os teus pecados. O pessoal ficou admirado. Que homem é esse? Que poder tem esse homem para perdoar pecado? Jesus escutou. Ele falou assim: qual é mais difícil dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele: pega a sua cama e vai embora? Ficaram todo mundo em silêncio. Eles não tinham respostas. Jesus sempre deixava as pessoas embaraçadas, né? Quando eles vinham com uma pergunta, Jesus respondia com outra pergunta, e eles não sabiam mais o que fazer. E Jesus virou para aquele homem e disse assim: meu amigo, vai para casa, você já fez um estrago tremendo nessa casa, já fez um buraco, vai para casa. Pega a sua cama. Leva a sua cama para casa. E aquele homem obedeceu a voz do Senhor, levantou, pegou a sua cama, saiu daquele lugar. O mais interessante é que um pecador, quando ele é remido pelo Senhor Jesus, nele não precisa mais sair do mesmo lugar. Não levantaram aquele homem por cima dos telhados para sair pelo buraco de onde ele entrou. Ele agora tem um novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para ele, escancarou para ele. Eu não sei o que as pessoas fizeram daquela casa, mas abriu um corredor imenso, que ele passou por canto e tudo nas costas.
É interessante, né, que quando Jesus toca na nossa vida, nunca mais a nossa vida é a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais aquele homem foi paralítico. Nunca mais. Ele foi para casa comemorar a nova vida dele. Eu sou tão imaginativo, né? Eu tenho a mente cheia de imaginação sobre como é que foi no dia seguinte aquele homem? Como é que foi aquela semana? Onde voltar a trabalhar, cumprimentar as pessoas, poder movimentar as suas pernas, poder caminhar. Como é que foi a semana de Deus? Você já viu como que é uma semana de um novo convertido? Que bom seria se hoje você pudesse entender essa linguagem. Bom, hoje, você que não está cantando para Deus, você que não usa sua voz para Deus, as suas mãos para Deus, olha que insistência de Jesus, né? Que está passando aqui outra vez. Eu sei que você já rejeitou isso muitas vezes, mas hoje ele está insistindo com você. Outra vez. Outra vez. É mais um aniversário da igreja. É outra vez. Não muito depois daqueles dias, poucos dias depois, eu tive que ir sexta-feira. Poucos dias depois eu tive que ir no sábado. Poucos dias depois, nós estamos reunidos novamente no domingo. Né? E Jesus insistindo com você. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder voltar. Nem os seus ouvidos agravados para não poder voltar. Mas os vossos pecados que fazem muito bem. Que Deus te abençoe. Eu queria muito poder te abraçar hoje como uma pessoa diferente. Gostaria muito de poder abraçar você hoje como um crente em Cristo. Só você e Jesus agora. Né? Esse momento é só você. Se eu pudesse interferir, não posso. Esse momento é seu, é seu. Jesus está aí no seu coração. Deixa eu tocar. Só você tem a chave. Que Deus te abençoe. Orar mais uma vez. Louvando o nome do Senhor. Você vai ter mais uma oportunidade. Se você entendeu a mensagem,